Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Mais 15 Minutos. Eu sou o Márcio Alex e hoje a gente vai viajar milhares de anos no passado para conhecer uma das civilizações mais fascinantes da história da humanidade, o incrível Antigo Egito. Uma civilização cheia de faraós poderosos, pirâmides gigantes, múmias, deuses misteriosos, guerras, riquezas e segredos que até hoje impressionam o mundo inteiro. Então já deixa o like aqui, se inscreve no canal e prepara porque esse vídeo aqui vai ser uma verdadeira viagem no tempo. Sem enrolação, bora entender como surgiu uma das civilizações mais lendárias da humanidade. Para começar, quando a gente fala em Egito, provavelmente a primeira coisa que vem na cabeça é pirâmides, múmias, faraós, deserto. Só que o Antigo Egito era muito mais complexo do que isso. A civilização egípcia surgiu no nordeste da África, às margens do famoso Rio Nilo, por volta de 3.000 anos antes de Cristo. E olha, o Rio Nilo literalmente fez o Egito existir. Sem o Nilo, provavelmente não existiria civilização egípcia, porque o Egito era cercado por desertos gigantescos e no meio daquele ambiente seco e quente, o Rio Nilo funcionava como uma fonte de vida. As águas do rio fertilizavam as terras ao redor, permitindo a agricultura, criação de animais e crescimento das cidades. Tanto que existe uma frase famosa do historiador Heródoto que diz: "O Egito é uma dádiva do Nilo", e faz total sentido. Todo ano o Nilo inundava certas regiões, deixando o solo extremamente fértil. Os egípcios aprenderam a usar isso de forma inteligente. Plantavam trigo, cevada, legumes e várias outras coisas, enquanto boa parte do mundo antigo lutava para sobreviver. O Egito prosperava. E conforme as cidades foram crescendo, surgiu a necessidade de uma organização política. Foi aí que apareceram os faraós. Agora presta atenção nisso. O faraó não era visto apenas como um rei comum. Ele era considerado praticamente um deus vivo. Os egípcios acreditavam que o faraó tinha uma ligação direta com os deuses e era responsável pela ordem do universo. Ou seja, questionar o faraó não era apenas desafiar um governante, era quase desafiar os próprios deuses. Isso dava um poder absurdo para eles. Os faraós controlavam o exército, as terras, os impostos e as construções gigantescas. E falando em construções gigantescas, chegamos nas famosas pirâmides. Cara, até hoje as pirâmides impressionam. Imagina viver há milhares de anos e simplesmente decidir construir estruturas gigantescas no meio do deserto, sem máquinas modernas, sem caminhões, sem guindastes. É absurdo pensar nisso. As pirâmides eram túmulos monumentais, construídos para os faraós. Os egípcios acreditavam fortemente na vida após a morte. Para eles, morrer não era o fim. Era apenas uma passagem para outra existência. E por isso, os faraós eram enterrados com riquezas, joias, alimentos, móveis e vários objetos pessoais. Eles acreditavam que o faraó precisaria dessas coisas no outro mundo. A pirâmide mais famosa é a de Quéops, em Gizé. E olha o nível da loucura. Ela ficou durante milhares de anos sendo a construção mais alta do planeta. Milhares de anos. E até hoje muita gente se pergunta como os egípcios conseguiram construir aquilo. Existem várias teorias. Rampas gigantes, milhares de trabalhadores, sistemas de engenharia avançados. Mas uma coisa é certa. Os egípcios eram extremamente inteligentes. Isso aparece também na matemática, na astronomia e medicina deles. Os caras já faziam cálculos complexos numa época em que muita civilização ainda estava começando a se organizar. Agora vamos falar das múmias. Porque não existe Egito sem múmia. Os egípcios acreditavam que o corpo precisava ser preservado para a alma continuar existindo no pós-vida. Por isso surgiu o processo de mumificação. E sinceramente, era um processo meio bizarro. Primeiro retirava os órgãos internos do corpo. Depois o corpo era tratado com substâncias especiais para evitar a decomposição. Tudo isso podia levar semanas.
E no final, o corpo era enrolado em faixas, virando a famosa múmia. Só que nem todo mundo podia ser mumificado. Esse processo era caro. Então geralmente era reservado para faraós, nobres e pessoas ricas. Os pobres normalmente tinham enterros bem mais simples. E além dos faraós, o Egito também era extremamente religioso. Os egípcios acreditavam em vários deuses. Era uma religião politeísta. Tinha deuses para praticamente tudo. O deus do sol, o deus da morte, a deusa da fertilidade, o deus do submundo e por aí vai. Um dos mais importantes era Ra, o deus do sol. Os egípcios acreditavam que ele atravessava o céu todos os dias, trazendo luz ao mundo. Outro famoso era Anubis, representado com cabeça de chacal, associado à mumificação e aos mortos. Também tinha Osíris, Ísis e Horus. A mitologia egípcia era gigantesca e influenciava completamente a vida das pessoas. Tudo tinha ligação com a religião. Tudo. A agricultura, as guerras, as construções, as leis, as festas, os faraós. Agora imagina viver numa sociedade assim, onde praticamente tudo tinha significado religioso. Muito diferente do mundo moderno. E falando em organização, a sociedade egípcia era extremamente hierárquica. No topo estava o faraó. Depois vinham os sacerdotes, nobres e militares. Mais abaixo estavam artesãos, comerciantes e camponeses. E na base, os escravizados. Só que existe uma coisa interessante. Muita gente pensa que as pirâmides foram construídas apenas por escravos. Mas vários historiadores acreditavam que muitos trabalhadores eram camponeses pagos pelo Estado durante períodos em que o Nilo inundava as plantações. Ou seja, a história é mais complexa do que parece. Agora vamos falar de uma figura lendária do Egito, a Cleópatra. Provavelmente a faraó mais famosa da história. Só que muita gente acha que ela viveu no auge do Antigo Egito. Mas não! Cleópatra viveu numa fase bem mais tardia, quando o Egito já sofria forte influência grega. Ela ficou famosa pela inteligência, pela habilidade política e pelos relacionamentos com líderes romanos como Júlio César e Marco Antônio. E sinceramente, a vida dela parece roteiro de filme. Tinha intrigas políticas, tinha guerras, romances, traições, conspirações e tudo isso misturado. E o mais curioso é que a Cleópatra falava vários idiomas. Era extremamente inteligente. Muito além da imagem superficial que muita gente conhece. Agora, além das pirâmides, os egípcios também construíram templos gigantescos, como o Karnak e o Luxor. Locais cheios de colunas enormes, esculturas e símbolos religiosos. E aí entra outra característica marcante do Egito: os hieróglifos, a famosa escrita egípcia. Os egípcios usavam símbolos e desenhos para representar palavras e sons. Era uma escrita extremamente complexa. Durante muito tempo, ninguém conseguia entender aqueles símbolos. Até que apareceu um objeto muito importante: a Pedra de Roseta. Essa pedra continha o mesmo texto escrito em diferentes idiomas. E graças a ela, os estudiosos conseguiram decifrar os hieróglifos. Foi praticamente como destravar um código secreto da humanidade. E graças a isso, hoje sabemos muito mais sobre o Egito. Agora vem cá, pensa numa coisa. Enquanto várias civilizações desapareciam rapidamente, o Egito durou milhares de anos. Milhares! É tempo demais. Pouquíssimos impérios tiveram uma duração tão longa. Mas claro, nem tudo era flores. O Egito também enfrentou invasões, guerras e crises políticas. Vários povos tentaram dominar aquela região. Assírios, persas, gregos, romanos,
porque o Egito era extremamente rico e estratégico. E eventualmente o Egito acabou sendo conquistado. Primeiro pelos gregos, de Alexandre o Grande, depois pelos romanos. E aos poucos o poder dos faraós desapareceu. Só que mesmo assim, após sua queda, o Egito nunca deixou de fascinar o mundo. E sinceramente, é fácil entender o motivo. Os caras construíram pirâmides gigantes, criaram sistemas de escritas complexos, desenvolveram conhecimentos matemáticos e médicos avançados, criaram uma cultura riquíssima. Tudo isso há milhares de anos. Cara, é surreal. E até hoje existem mistérios não resolvidos. Como exatamente as pirâmides foram construídas? Fica aí o questionamento. Vem cá. Existem câmaras secretas ainda escondidas? Quantos conhecimentos foram perdidos? Isso faz o Egito continuar despertando curiosidade até hoje. E talvez seja exatamente isso que torna essa civilização tão fascinante. Ela parece quase mística, como se fosse um mundo perdido cheio de segredos. E sabe uma coisa muito importante? Muitos filmes, jogos e séries usam o Egito como inspiração. Porque visualmente o Egito é marcante demais. As pirâmides, as estátuas, as múmias, os templos, tudo parece cinematográfico. Isso ajuda a manter o fascínio vivo até hoje. Agora pensa no impacto disso. Estamos falando de uma civilização que existiu há milhares de anos e ainda continua influenciando a cultura, a arte e o entretenimento moderno. Isso é gigantesco. E o mais impressionante é perceber que o Egito foi uma das bases da civilização humana. Muitos conhecimentos surgiram ali. Muitas ideias influenciaram outros povos. Ou seja, o mundo moderno carrega pedaços do Egito até hoje. E quando você para pensar nisso, dá até arrepio. Porque aquelas construções gigantes no meio do deserto não são apenas pedras. São marcas deixadas por seres humanos que viveram há milhares de anos. Pessoas que sonhavam, trabalhavam, acreditavam, tinham medo, tinham ambições, assim como a gente hoje. E talvez seja isso que torna a história tão fascinante. Ela conecta pessoas de épocas completamente diferentes. E o Antigo Egito é um dos maiores exemplos disso. Uma civilização cheia de mistérios, poder, genialidade e legado. E é por isso que até hoje o Egito continua sendo uma das civilizações mais famosas da história da humanidade. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like aqui, se inscreve no canal Mais 15 Minutos e compartilha com aquele amigo que ama história sem enrolação. Comenta aqui embaixo aqui, ó, qual tema você quer ver nos próximos vídeos, porque eu tô lendo tudo. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.